Boa tarde, pessoal. Vamos ao fechamento do dia 13/5, ver o que aconteceu no mini índice, mini dólar e também no S&P. Começando pelo mini índice, né? Basicamente, sobre o olhar do price action, houve aquela lateralidade estreita após aquele forte rompimento de ontem. E hoje o mercado trabalhou nesse range. Eu até havia feito um vídeo por volta das 11, 11 e pouquinho, que eu disse que o mercado tinha duas hipóteses. Ou ele rompia abaixo e fazia um dia de lateralidade sem tendência, podendo fazer um projetado desse range para baixo, ou então ele voltava para o miolo e ficava trabalhando nesse range. Como era um dia de fortes notícias econômicas, né? Tinha taxa de juros dos Estados Unidos e tudo mais, então era bem provável que o mercado ficaria preso e tudo mais até sair as notícias, né? Onde teve muita volatilidade. Se olhar pelo esse conjunto de barras aqui. Aqui foi após sair o dado e vários dojis sobrepostos com muita amplitude. Cada barra dessa deve ter um terço da amplitude do dia. Então foi muita volatilidade nesse range aqui. Simplesmente falou no de 220. Mas vamos fazer ali quase que um barra barra, né? Da visão do price action, né? Hoje ele abre com um pequeno gap de alta, mas ainda ele não rompe o topinho dessa lateralidade do dia anterior. Ele faz um doji, depois ele faz uma inside, tenta romper abaixo, um microfundo duplo e uma segunda perna. Esse rompimento aqui, ó, é uma armadilha de segunda perna. Então daria para você tentar uma venda nessa região. Claro que não teve um L2 bem claro, na verdade teve uma implícita, depois uma L2 aqui nessa barra, mas uma forma mais avançada de contagem de barras. Mas daria uma venda nessa região, buscando talvez a região da mínima do dia, ou até da mínima da lateralidade, levando em consideração ontem, né? Vou até traçar esse suporte. Enfim, o mercado ele vem, porém nessa barra das 10h15, uma outside gigante, um vácuo, ele já vem testar a máxima de novo do range. Essa daqui, ó, para mim foi, na ótica do price action, a melhor operação do dia, a venda de alta probabilidade. Temos uma confluência, temos o topo da lateralidade, temos a máxima do dia até então, antes dele tentar romper, né? Temos linhas de canais, temos essa possível linha de canal. Vou até traçar ela mais bonitinha aqui. E também podemos traçar essa aqui, levando em consideração o range do dia anterior. Então aqui você tinha uma confluência de fatores, além desse top 1 aqui também, temos esse fechamento, essa máxima, tem uma confluência de fatores e uma ótima barra de sinal, uma forte barra de reversão, reverter essa ótima barra também de alta. Isso aqui foi um vácuo, isso aqui uma falha de rompimento. Vender alta numa lateralidade, ainda mais com uma barra de sinal dessa, tem muita probabilidade. Então, esse trade aqui era de no mínimo 60% de chances de atingir o mesmo tanto do stop da barra abaixo. O mercado veio em duas barras. Poderia ter vendido abaixo dela, com stop acima, buscando a mínima do range. O mercado atingiria a mínima facilmente. O mercado ele rompe também com outro vácuo, outra forte barra. Você vê que essas barras fortes não tiveram continuidade, então só fazem parte da lateralidade mesmo. Aqui é um vácuo de venda, seguido do vácuo de compra. E da mesma forma que tivemos no trade aqui, essa região também era uma região de confluência de fatores. Poderíamos traçar essa linha de canal, poderíamos traçar essa linha de canal, essa linha de canal, passaria aqui por baixo. Enfim, muitos fatores também, até essa daqui, ó, talvez, poderia bater, mas não precisa ficar traçando muita coisa. Então, uma região baixa de uma lateralidade. Aqui, eu não efetuaria uma compra porque, olha a diferença dessa barra. Vamos analisar as barras. Olha a diferença dessa barra de baixa forte para essa barra. Essa barra teve muita sombra superior. Se ela tivesse fechado na máxima, tudo bem para uma compra. Mas como teve essa sombra superior, eu não efetuaria uma compra aqui. Eu aguardaria uma segunda entrada. A segunda entrada, ela ocorreu aqui, ó. Só que entra o ponto. Você tem uma segunda entrada, onde o seu preço é melhor que a primeira entrada, alguma coisa está errada. Geralmente é uma armadilha. Porque o mercado ele te deu mais probabilidade, deixando você observar mais barras e te dá um preço melhor. Então essa aqui eu ficaria com o pé atrás para entrar. Ela até deu um gain, mas essa não entraria. O mercado ele faz um TTR baixo. Entrar acima do TTR talvez seja justo, porque você está entrando no rompimento de uma lateralidade menor dentro de uma lateralidade maior.
Mas ainda assim a probabilidade não era muito boa. Eu acho interessante aqui, depois desse momento, seria aguardar o mercado fazer uma pernada e entrar no pullback da segunda perna. Geralmente o mercado ele faz movimento de duas pernas dentro da lateralidade. O mercado fez uma perna, pullback, duas, aqui acima duas pernas. Ele geralmente faz esse movimento. Então eu guardaria esse rompimento, que não foi forte, mas os 2 dias sobre sobreposição faz parte desse contexto e entraria numa correção dele. Aqui nós tivemos uma H2 nesse 2G, então seria plausível você comprar acima desse 2G com stop aqui abaixo, buscando 1 para 1. Esse trade que daria gain no candle de antes das 3, que foi onde saiu a taxa de juros americana. Nesse momento aqui, da taxa de juros, você não faz nada e aqui não temos mercado, porque o mercado ele faz uma outra lateralidade totalmente sobreposta, o mercado de ordem limites, falhando na de 220, alto, porém a amplitude desse daqui é quase o dobro dessa. Então aqui para mim não tinha mais mercado. Então as duas operações da ótica do price action, que são plausíveis de hoje e até de fácil estruturação, seria essa. Vou deixar aqui para ficar mais organizado, até onde deu game. Essa e essa, as duas operações mais tranquilas de ter sido realizadas. Agora, eu vou falar sobre ele da ótica de como eu opero, que não é, de certa forma, esse price action cru, esse price action puro, né, igual ao Brooks. Eu uso uma metodologia de clusters, né, de um conjunto, na verdade são conjuntos de projeções, extensões e retrações. Eu realizei uma venda aqui hoje. Eu vou até traçar para vocês verem o que eu fiz hoje, que é até bom que fica como um conteúdozinho até, de certa forma, educacional. Eu tinha aqui traçado, vamos ver qual que era, agora eu tenho que lembrar todos os pontos, né? Era essa retração, essa mesmo. Aqui eu vou ir excluindo, porque eu quero deixar só... Não, na verdade eu excluo depois, que é mais fácil de demonstrar como funciona. Nós tínhamos essa projeção dessa perna. Vamos fazer com a projeção. Havia essa extensão. Essa mesmo. Agora eu vou apagar para ficar mais fácil de visualizar. 3861 era... Vou apagar tudo. E eu tracei de forma inversa, mas esse aqui é 23.6, tá? Não é 78.6. Aqui eu vou apagar de 1.61, 2. E aqui eu apago de 61.8. Aqui, ó. Isso aqui é um cluster. Um cluster nada mais é que um conjunto de projeções, extensões e retrações. Então, essa região era muito importante para mim. Inclusive, ele fez um topo duplo nessa região. Então, eu realizei uma venda aqui. Quando eu vi que ele falha aqui, eu realizei uma venda nessa barra. Por mais que esteja sobreposta, não é uma entrada muito boa nesse tempo gráfico, só que para mim era suficiente essa barra de baixo. Então, eu realizei a venda aqui. Só que o meu alvo parcial era uma extensão desse movimento. Ele dava exatamente nessa mínima aqui, ó. E o outro alvo para baixo. Então, eu vendi aqui e fui estopado nessa barrinha. Só que o meu stop, ele estava aqui acima. O meu stop era aqui, eu realizei a venda aqui e eu estopei acima dessa barra, porque nesse momento aqui eu já antecipei meu stop, então foi um stop de menos da metade, foi cerca de 35% do risco que eu tomei. E depois desse stop eu não fiz mais nada no mini índice, porque eu até pensei em uma venda aqui, só que eu não gosto muito de reentrar com o mesmo contexto, com a mesma estruturação e tudo mais, então decidi ficar de fora. Então, no mini índice, o que tivemos foi isso, né? Agora vamos olhar o mini dólar. Mini dólar foi interessante. Eu até falei, eu comentei lá no feed do Instagram que o mini dólar hoje, basicamente, ele é uma continuação do que aconteceu ontem. Eu vou traçar uma linha de tendência. Tivemos essa linha de tendência ontem. Vamos colocar uma cor um pouquinho diferente. Vamos por verde. Isso. O mercado ele rompe essa linha de tendência, faz um movimento de duas pernas e solta essa barra de reversão. Aqui é uma reversão majoritária de tendência, porque o mercado não é forte, é uma reversão majoritária de tendência muito fraca. Só que o que acontece? Esse movimento ele evolui para duas pernas e faz mais um
uma correção de duas pernas para testar o topo. Ela não foi forte em força, né, de profundidade, só que ela foi forte no tempo. Toda essa correção aqui, ó, até aqui foram 62 barras. Então o mercado conseguiu manter mais de 60 barras de forma lateral. Então essa tendência aqui já acabou nesse movimento. O que que acontece? Isso daqui, ó, marcou a reversão majoritária de tendência com topo mais alto. Uma reversão majoritária de tendência com topo mais alto, ela é seguida por uma reversão majoritária de tendência com topo mais baixo. O mercado ele abre com um gap e já vem testar a região de 50% dessa tendência. Então aqui ele já reverte e já atinge um alvo plausível, já retraça 50%, ok, porque nem todas as reversões majoritárias de fato revertem o mercado. Na maioria das vezes viram lateralidades. Só que nesse caso, ele vem a 50%, faz um movimento de duas pernas e depois desaba num canal estreito. Esse topinho aqui, ó, tá abaixo desse. Então isso aqui ainda é um swing de baixo, é uma tendência de topos, a partir daqui, topos descendentes e mínimas também descendentes. Isso aqui tudo é uma tendência, por mais feio que seja. E o mercado vai, simplesmente hoje, é uma continuação dessa reversão majoritária de tendência. Ele faz um movimento de duas pernas, uma armadilha de segunda perna aqui, e rompe abaixo na barra de 10 horas. Rompeu com força, uma barra muito forte, rompimento e correção, e vem em canal estreito. Nesse momento aqui, que o mercado estava aqui, eu até comentei que o mercado rompendo aqui, ficar esperto numa projeção desse movimento para baixo, que geralmente é o que acontece. Brooks até fala muito desse padrão de, às vezes, alguns impulsos geram canais de direção oposta. Foi esse caso. Houve um impulso de alta, mas gerou um canal de baixa. Ou então podemos ver sobre o impulso de baixa, considerando o gap, correção e canal de baixa. Então, primeira perna, o impulso, pullback, segunda perna, pullback, terceira perna, pullback até a quarta perna. Então aqui nós vamos ficar esperto amanhã porque aqui ele perde uma linha de tendência e aqui também um movimento forte que pode ser que amanhã já perde essa linha de tendência e vai armar uma reversão majoritária de tendência de alta, armando um big up, big down, uma lateralidade macro. Nesse momento aqui, ó, se analisarmos essa perna para baixo, vamos fazer uma projeção. Aí, cravou. A mínima do dia foi exatamente 100% desse movimento acima. Algo que eu até tinha comentado mais cedo que poderia acontecer. No dólar, eu tentei uma venda nessa região aqui, também de clusters. Só que eu ia vender aqui, nessa reversão de duas barras, só que eu não fui executado, o mercado soltou essa barra de alta, então eu fiquei de fora. E nesse momento ele armou uma lateralidade. Então, como aqui já estava começando, faltava cerca de 2 horas para sair a taxa de juros dos Estados Unidos, então eu preferi ficar de fora. Só que daria certo, né? Mas eu preferi já encerrar meu dia com aquela pequena perda de manhã. Então, o dólar foi o impulso e canal, considerando a última perna de ontem, e também o impulso e canal, com o impulso em uma direção e o canal na direção oposta, considerando toda a movimentação de hoje. E considerando o conjunto dos dois dias, foi nada mais nada menos que uma reversão majoritária de tendência com topo mais alto. O mercado veio buscar todo esse movimento e perder também a mínima da tendência, né? Foi aqui. Na verdade, perdeu a mínima, fez a mínima idêntica. Então agora o mercado Big Up, Big Down, o mercado lateral, tratando de macro, né? Levando em consideração os dois dias. Agora, para explicar melhor sobre essa venda que eu gostaria de fazer aqui, primeiro que era um canal estreito de baixo, o mercado tinha rompido e o mercado estava vindo fazer duas pernas em direção à média móvel. Isso aqui é uma venda de L4, que é uma L2 um tempo gráfico maior, pode ser nos 15, nos 20. Isso por si só já era motivo de venda. Só que aqui também era uma região de clusters. Se nós traçar essas projeções aqui, vou traçar essa primeira projeção, vou traçar a minha extensão e vou traçar a retração desse movimento primeiramente. E também traçar este outro movimento completo, pegando o topo da tendência. Então, se nós apagarmos todos esses dados para cima, 38 para cima, para ficar mais fácil de visualizar, 38, 61, 1, o 7, esse e o 0.
E aqui deixa só o 26 também. Vamos deixar só o 26. 23,6 na verdade, né? E aqui vamos apagar 1,61 para cima. E aqui também é desnecessário o 0,618. Aqui também era uma região de cluster. Então, isso aqui já era um setup que eu utilizo também para vender em clusters, também no caso é um movimento de duas pernas. Então, aqui para mim já era uma região muito boa de venda, só que eu decidi ficar de lado. Nesse caso aqui, se eu executasse essa venda, eu ia vender abaixo dessa barra, que é um micro topo duplo, uma barra de gap da média móvel também, mais uma região importantíssima, e ia buscar o primeiro alvo. Seria todo esse swing para baixo. Eu ia buscar uma parcial nessa região e eu ia ver como que o mercado iria desenvolver. Aí eu poderia sair total em 61,8, em 100% ou até 1,61, dependendo do desenvolvimento. Mas esse aqui eu fiquei de fora. Agora, por fim, vamos falar sobre o S&P, né? Deixa eu entrar no S&P. Layout, ETFs. Esse aqui é o ETF que segue o S&P e esse aqui é o Nasdaq. Eu gosto de operar por eles. Já o S&P, vamos lembrar também que, como eu estou olhando o ETF, a abertura aqui, ó, vai seguir o mercado à vista americano. Então, não estou vendo a sessão de 24 horas. Aqui seria a abertura às 10h30 aqui do nosso horário local. O mercado, aqui no S&P, eu não fiz absolutamente nada. Por quê? Porque nós tivemos um movimento muito forte de queda e uma correção profunda e consistente. Então, aqui era um movimento corretivo desse rompimento, que foi de um tempo gráfico maior. Então, o mercado ele abre falhando na média de 220, ele já vem abaixo deste swing e aqui a situação complica muito. Eu tinha clusters marcados aqui, só que não deu nenhum sinal porque o mercado veio em canal estreito. Logo em seguida, ele veio em testar o topo. Então, basicamente aqui é uma lateralidade, que é bem comum em dias de divulgação de taxa de juros, né? O mercado ele aguarda até as 3 horas para em seguida fazer o que ele fez. Vários dojis, sobreposição e tudo mais, ou então ele simplesmente rompe para um dos lados. Nesse caso aqui, pelo contexto que já vinha de lateralidade, ele só ficou trabalhando dentro desse range. Cada barra foi o tamanho do range praticamente do dia. Então o mercado totalmente travado por conta da taxa de juros e ao final do dia ele rompe abaixo. Deve ter atingido o projetado disso daqui abaixo ou algo do tipo. Então hoje eu fiquei de fora do SPY exatamente por isso, porque mercado travado, e isso daqui é tanto quanto complexo, porque isso é um movimento corretivo dessa queda de ontem, só que é um movimento corretivo muito forte também. Então, vender contra isso aqui é muito difícil. A única coisa que eu tinha no S&P para hoje, agora entrando em consideração a forma como eu opero, foi uma venda nessa região que era também, de certa forma, uma trap zone. Vou até ver se eu lembro como que eu tracei esse cluster também. Traçar a primeira retração, pega a retração de todo esse movimento. Foi esse aqui mesmo. Aí já tiro aqui, deixa só. Eu tinha uma extensão, uma projeção desse movimento. Projeção. Uma extensão. Era essa região aqui. Eu tinha mais algumas coisas, salvo engano. Mas era essa região aqui que era uma região de confluências também que eu estava pensando em uma venda, só que o mercado ele vinha muito forte, então e essa correção da primeira perna foi muito pequena. Então aqui eu preferi ficar de lado porque o mercado poderia vir corrigir e simplesmente romper, por ser uma região de trap zone. Então eu também fiquei de fora no SPY. Mas um dia lateral também, mercado lateral, no fim do dia ele rompe abaixo e atinge o movimento projetado e fecha como uma barra de tendência no gráfico diário. Mas é o dia lateral. Fecha com uma barra de tendência com uma sombrinha superior também, né? Então esse é o fechamento de hoje, galera. Amanhã temos mais e até a próxima.